gente. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Não sou acostumada a falar com o microfone. Então, meu nome é Silvia. Eu sou trabalhadora dessa casa. Trabalho na mediúnica de terça e sexta, que são mediúnicas de ficha. Que atende as fichas do atendimento, as pessoas que procuram aqui o centro fazem uma ficha, essa ficha vem para nós e a gente faz a atração pela ficha. Então, já trabalho nessa mediúnica há algum tempo e vim aqui, na verdade, a intenção é dividir um pouco com vocês o meu conhecimento prático e também que vocês possam compartilhar comigo o que vocês têm de conhecimento, né? Eu acho que cada um de nós aqui na ULI aprende muito um com o outro, assim, com os colegas. Eu acho que sempre alguém tem alguma coisa a mais a acrescentar. Então, portanto, vocês, se quiserem falar, quiserem interromper, levantam a mão, que aí a gente leva o microfone. Então, podem interromper no meio da aula, se precisarem, tá bom? Se quiserem. Então, a gente vai falar sobre mediunidade. E eu estou sem um negocinho para passar, esqueci. E o objetivo geral dessa aula é a percepção de que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação com os espíritos. E como objetivos específicos, a gente vai falar sobre explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados, mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como a sua classificação. Eu queria saber de vocês aqui, algum de vocês trabalha em alguma mediúnica, ou aqui, ou em algum outro centro? Você, como é seu nome? Marta. Então, você já trabalha aqui ou em outro centro? Tá. Ninguém mais trabalha como médium ou como esclarecedor, né? Então, vamos lá. Eu espero poder dividir aqui com vocês um pouquinho do que é a minha prática, tá? No dia a dia. Alguém poderia responder essa pergunta? O que é mediunidade para vocês? Pode falar o que acha. Até já falei no iniciozinho ali no objetivo geral, né? Um de cada vez, né? Então, vem aqui uma frase de Adenauer. Mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional e predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, isso acho que está até no livro de vocês, né? Conhecendo o Espiritismo. E mais uma sobre o que é mediunidade. Mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então, a mediunidade é essa faculdade que nos permite entrar em contato com essa dimensão espiritual. Ou seja, se a gente for comparar ela com os nossos sentidos, a gente vem, ao longo das diversas encarnações que a gente vem passando, desde o mineral, animal, até chegar no hominal, a gente vem desenvolvendo os nossos sentidos físicos. E, ao longo também desses milênios que nós vamos passando, a gente vem desenvolvendo a mediunidade. Se a gente encarar a mediunidade como uma faculdade evolutiva, uma conquista nossa, a gente vai poder
trabalhar melhor com ela, entender melhor ela e colocá-la a nosso favor. Então, assim como a gente foi evoluindo nos nossos 5 sentidos, que nos dão essa dimensão do mundo material que a gente se encontra, a gente também foi desenvolvendo essa mediunidade à medida que a gente foi entrando em contato com essa outra dimensão. Seja no próprio momento que a gente desencarna e vive no mundo espiritual e retorna, tudo isso nos traz conhecimentos e nos traz desenvolvimento dessa mediunidade. Então, toda vez que a gente, de alguma forma, entra em contato com o luminoso, entra em contato com o mundo espiritual, a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade. E a mediunidade, ela é múltipla, ela não é igual para todo mundo, né? Então, nós somos médiuns todos iguais, nós somos todos médiuns, mas cada um tem, digamos assim, o seu grau de mediunidade. Posso seguir? Então, isso está escrito no Livro dos Médiuns. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por assim dizer, médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Igualmente, existem poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo, relativamente, é médium. Então, isso foi escrito por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. E aí, a gente vai falar um pouco sobre, mais para frente, até um pouquinho mais, os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Eu acredito que cada um de vocês que está aqui já deve ter passado por alguma situação onde se sentiu a mediunidade mais aflorada. Seja por uma intuição, uma percepção de que alguma coisa, alguém estava ali presente, mas não estava, ou naquele momento onde a gente começa a dormir, mas você não dormiu ainda, mas você percebe a dimensão espiritual naquele momento. Então, acredito que cada um de nós tem alguma história para contar. Mais para frente, ou agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Mais uma vez, falando sobre a mediunidade, ela não é uma faculdade dos espíritas e nem inventada pelo espiritismo. Ela foi, sim, de fato, compilada e descrita por Allan Kardec, mas ela sempre existiu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas, ou não está ligada à prática religiosa. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Porque, claro que a época, o conhecimento daquela cultura, daquele local, naquela época, influencia na sua forma de lidar com a mediunidade. Então, historicamente, no livro dos Vedas, que é hindu, né, vem da Índia, que foi escrito 1.500 anos antes de Cristo, eles já falavam, há uma parte imortal do homem, o Agni. O Agni é o que eles chamam da alma. Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Isso é o que a gente costuma falar, né? Que nós temos nosso envoltório corpóreo e que a gente vai se desfazer desse envoltório em algum momento, porque isso é certo. E a gente retorna à dimensão espiritual e depois a gente volta de novo, renasce em um outro corpo. Então, lá atrás, nos Vedas, eles já falavam isso.
E no Egito também eles já tinham assim bastante conhecimento sobre formas fluídicas, magnetismo. Eles se preocupavam qual era o destino da alma após a morte. Eles botavam lá no papiro para onde a pessoa deveria se dirigir. Eles também falavam claramente nesses papiros sobre a pluralidade das almas, das existências das almas e dos mundos. Então, eles já tinham também esse conhecimento da imortalidade da alma. Aqui tem os desenhos das pitonistas. As pitonistas são aquelas que ficavam junto aos oráculos na Grécia Antiga, e elas passavam as mensagens, respondiam as perguntas. Então, elas nada mais eram do que médiums. As pessoas chegavam lá para consultar os oráculos e elas passavam as mensagens. Antes de falar do povo celta, também quero falar que outras religiões orientais, tipo na China, Lao Tse, Confúcio, também falavam sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, contato com os mortos. Então, eles faziam a evocação dos mortos. Que mais? O próprio povo hebreu, né, de Israel, Moisés fez o decálogo, os 10 mandamentos. Então, mostrava o quão médium ele era para descer com aqueles 10 mandamentos. E o próprio Moisés, depois, lançou uma lei que proibia o contato ou a evocação dos mortos para buscar a verdade. Tudo isso existe uma justificativa. Só se proíbe o que se faz, né? Então, ele proibiu esse contato porque as pessoas costumavam fazer esse contato de forma mais natural, só que também faziam de forma banal. Então, por isso, Moisés proibiu esse contato. E o povo celta viveu também antes de Cristo, povoava a maior parte da Europa. Era um povo que tinha um contato maravilhoso assim, com a natureza. Eles entravam em contato com os espíritos da natureza. Eles acreditavam na imortalidade, inclusive na lei de causa e efeito. Eles entravam em contato com o que eles chamavam de o outro mundo. Então, os celtas também já tinham uma visão de imortalidade. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. De imortalidade, de uma outra dimensão, lá atrás, antes de Cristo. E aqui também a gente tem os povos indígenas, que sempre fizeram seus rituais tribais, né? E que, nesses rituais, sempre evocaram espíritos e entraram em contato com essa dimensão espiritual. Atualmente, também, a gente tem as religiões de matriz africana e mesmo as religiões mais evangélicas também evocam o Espírito Santo, fazem sessão de descarrego, ou sei lá exatamente como é que eles chamam, mas também entram em contato com essa mediunidade. Trabalham essa mediunidade. Aqui, só para falar um pouco de Jesus, Jesus era um grande médium, né? Um grande médium de cura, um grande médium capaz de utilizar toda essa mediunidade de todas as formas. Toda essa pluralidade da mediunidade, Jesus utilizava. E aqui é só um quadro que foi pintado, que mostra Jesus no Monte Tabor, quando ele se transfigurou, ficou com a face brilhante, tudo brilhava em volta dele. E, nesse momento, ele conversou com Elias e Moisés. Então, é só uma pintura de um fato bíblico que fala do mediunismo associado a Jesus. Daí, a gente passou pela Idade Média e,
Na Idade Média, todas essas pessoas que tinham uma mediunidade mais ostensiva passaram a ser considerados feiticeiros, né? E, como feiticeiros, muitos tiveram sua vida ceifada, né? Eram queimados, porque esse conhecimento era um conhecimento quase secreto lá, um conhecimento que estava mais voltado às sociedades, o que eles chamavam de os iniciados. Eram só os iniciados que tinham o verdadeiro conhecimento daquela religião, né? Os outros não podiam usar. Era uma forma também, claro, de manipular o povo, né? De manipular as pessoas. Então, na Idade Média, aí tem um quadro de Joana d'Arc, que todo mundo sabe, que foi queimada na fogueira, porque ela ouvia vozes e ela foi considerada uma feiticeira. Agora, eu queria entrar um pouquinho na história do espiritismo. Queria saber se vocês têm alguma pergunta ou querem falar alguma coisa sobre o que eu falei anteriormente. Não? Todo mundo tranquilo? Então, o marco inicial do espiritismo são as Irmãs Fox. As Irmãs Fox viviam numa casa pequena em Hydesville, que é no interior do estado de Nova York. E elas começaram a ouvir batidas em casa. A casa era considerada mal assombrada. Com essas batidas dentro de casa, as mesas batia a parede também. Todo mundo ficou muito assustada, elas em casa. O pai pensou em mudar, mas eles eram mais pobres. Até que uma irmã, a irmã mais nova, resolveu fazer uma pergunta para as batidas. E disse, se for sim, responda com uma batida. Se for não, 2 batidas. E foi respondido. E, a partir daí, elas começaram a fazer mais perguntas. É claro que aquele espírito que estava ali utilizava do fluido cósmico universal, né? Do fluido que emanava daquelas crianças, daquelas meninas, que eram médiuns. Depois elas fizeram os alfabetozinhos. Com todas essas perguntas, eles descobriram que aquele espírito que estava ali era o espírito de um caixeiro viajante que foi atraído para aquela casa antes delas morarem ali, e ele tinha sido assassinado naquela casa. A partir daí, essas Irmãs Fox ficaram famosas, foram viajar pelos Estados Unidos, vários locais, e faziam várias demonstrações. E, claro, que muitas coisas foram questionadas de forma negativa, de forma positiva. O fato é que, logo em seguida, ao mesmo tempo, começou a surgir o fenômeno das mesas girantes. Não só na França, mas, ao mesmo tempo, em vários locais do mundo, surgiu esses fenômenos das mesas girantes. E isso também era tratado de uma forma meio banal. As pessoas começaram a fazer isso por brincadeira, faziam perguntas que não eram perguntas pertinentes. E chegou a Allan Kardec, que é o professor Leon Rivail, e ele, Hippolyte Leon Rivail, e ele, a princípio, não se interessou, até que outro amigo falou com ele que era o magnetismo que impressionavam as mesas. E aí ele foi buscar isso. Vocês já assistiram o filme de Allan Kardec? Todo mundo? Quase todo mundo. Vale a pena assistir o filme. A primeira vez que ele entrou em contato foi em 1855, na verdade. E ele percebeu, porque aí, além das mesas girantes, e essas mesas, elas giravam
eram também chamadas de dançantes, né? Então, elas subiam, então os médiuns imprimiam um pouco de a mão ali, mas sem fazer força para baixo. E com essa imposição de mão, a mesa subia, descia, rodava, balançava que nem berço. Ele já foi para uma reunião onde as pessoas usavam as cestas com um tipo de lápis ou giz, e escrevia na pedra ardósia, que servia de servia como um quadro negro, né? E quando ele percebeu, mesmo sendo um fenômeno só de efeito físico, e ele chamou efeito físico porque imprimia ruídos, né, barulhos, deslocava as coisas do lugar, movimentos, ele percebeu que existia algum princípio inteligente ali atrás que respondia às perguntas. E aí ele começou a se aprofundar nesses estudos. Aí ele chegou na casa da família Baudin, que é a família que tem as duas meninas médiuns. E nessa casa ele conheceu o espírito chamado Zéfiro. Esse Zéfiro acompanhou durante muito tempo as reuniões, e algumas coisas importantes Allan Kardec aprendeu e captou com ele. Foi ele que informou que Allan Kardec tinha sido um celta, um druida, um sacerdote druida com o nome Allan Kardec. E com o Zéfiro era brincalhão, ele também aprendeu que os espíritos não sabem tudo. Eles sabem, eles vão até onde o intelecto deles, o intelecto, a moral deles podem chegar. Então, ele não era capaz de responder a tudo, né? Então, esse é um ponto importante também, que tem a ver um pouco com o que a gente discute muito nessa casa, que é você tratar os espíritos não como seres superiores, né? Mas como parceiros, como pessoas que estão ali. Uns sabem mais, outros sabem menos de determinado assunto, mas são pessoas que estão desencarnadas. E Zéfiro avisou, num determinado momento, que não ia mais participar, porque iria reencarnar. Depois de algum tempo, Allan Kardec aí já fazia as diversas perguntas, e vocês sabem que ele utilizava vários médiums. Essas perguntas iam para outros, via carta, outros locais, as mesmas perguntas. Ele compilava essas respostas para que essas respostas tivessem o mesmo sentido. Então, ele fez um lindo trabalho que, hoje em dia, com a internet, seria até mais fácil. Mas imaginar isso no século XIX foi um trabalhão. E ele fazia revisão dessas perguntas e respostas. E um dia ele estava na casa dele fazendo essa revisão e começou a ter batida na casa dele. Foi a única manifestação mediúnica que ele passou dentro da casa dele. E não foi possível ele fazer a revisão, porque estava fazendo muito barulho em casa. No dia seguinte, na família Baudin com as meninas, ele perguntou por que aquele barulho na casa dele. E foi dito para ele que ele perguntasse diretamente ao espírito familiar que estava ali, que queria conversar com ele. E esse espírito se apresentou como o espírito da verdade. E esse espírito da verdade foi o espírito que disse que estaria com Allan Kardec a 15 minutos, um quarto de hora, uma vez no mês, à disposição, para juntos fazer essa revisão e juntos ele tirar as dúvidas principais. Então, muito do trabalho de Allan Kardec está baseado nesse apoio desse espírito da verdade. Bom, com isso, começamos aí, então, a doutrina espírita. Então, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que é esse, com, não me lembro quantas, 900 e algumas coisas, perguntas, que Kardec compilou todas essas perguntas e essas diversas respostas.
E depois, em 1861, veio o Livro dos Médiuns, depois vieram os outros, o Evangelho segundo o Espiritismo e os outros, tá? Oi, meu nome é Helder. Tudo bem, Helder? Allan Kardec, então, ele era apenas um professor e desenvolveu a mediunidade ao longo desse processo? Ou não, ele já tinha a mediunidade desde... A mediunidade dele era essa mediunidade mais intuitiva, que ele mesmo dizia que era a base, né? Ele participava das reuniões com um cunho bem cientificista para a época. Então, ele não mediunizava, ele acompanhava médiuns. Esses médiuns passavam as comunicações e respondiam as perguntas que ele elaborava. Então, ele elaborou essas diversas perguntas. Ele já tinha essa inquietação dentro dele e, quando ele começou a acompanhar, ele entendeu que essa inquietação e essa busca dele por esse outro lado, por essas milhares de perguntas que ele fez, estava ali a possibilidade dele ter aquelas respostas que faltavam na vida dele, né? Assim ele descreve na obra póstuma dele, que ele encontrou ali o sentido, o que ele buscava em relação à vida, digamos assim, mas ele não mediunizava. Tem alguém ali querendo falar? A dúvida principal ficou por conta desse contato com esse espírito da verdade, aí nesses momentos aí. Mas era na reunião mediúnica. Ah, na reunião. Não era com ele, não era na casa dele, tá. ele não tinha manifestações na casa dele. Era entendi. tudo na reunião mediúnica, só que era uma vez no mês, só 15 minutos. Entendi. Depois eram outros espíritos que, até onde a gente sabe, faziam parte, a maior parte deles tinham uma ligação com esse espírito da verdade. Entendi, obrigado. Tem alguém lá que... Boa noite, meu nome é Oscar. Tudo bem, Oscar? Pelo que eu entendi, eu acho que Allan Kardec ele foi escolhido para fazer um método científico, né, como um pilar da doutrina. Uhum. E caso ele entrasse num estado de transe, ele não teria a consciência para manter o seu método científico. Então, ele não poderia trabalhar como médium, ele teria que ser o compilador, para poder ter suas faculdades terrenas mantidas, para poder manter o método científico. A preocupação dele era exatamente essa, era com o conteúdo, né, da obra. Para ele compilar, né? Isso. Se ele tivesse com o estado de consciência alterado, ele não poderia. Exato. Então, ele ficou ali como um observador, não só um observador, porque ele era a pessoa que fazia as perguntas, né? Uhum. Ou a maior parte delas. Pronto. Boa noite, meu nome é Mário. Aconteceu um evento há uns anos atrás comigo, e agora eu não gosto muito de falar sobre isso, né? Mas eu tive um acidente há uns anos atrás, e durante o acidente aconteceu alguma coisa que eu soube 3 anos depois, né? Tá. Fiquei em coma, tal. Eu conheci a pessoa que me tirou debaixo do ônibus, foi acidente de moto, tal. E aí eu soube que ele estava dando socorro à mãe dele, né? E eu embaixo do ônibus já umas 3, 4 horas, já dado como sem vida, já. Uhum. Ele disse que a mãe dele pegou no braço dele, a mãe dele no lado do carona, deitado, passando mal, uma senhora bem idosa, e disse, vá socorrer aquele rapaz que ele está pedindo ajuda. Mas ela estava viva ainda, né? Ela viva, eu vivo, né? Então, assim, isso foi mediunidade, isso. E eu confirmei, porque depois do coma que eu recuperei, eu vi essa senhora várias vezes. Você não estava pedindo ajuda, né? Não. Eu estava vivo. E não deixa Embaixo de do ser. ônibus, ela quase do outro lado da pista. E ele me contou isso assim com muita propriedade. Quando ele me viu, ele quase desmaia. Ele que me levou para o hospital e disse que ela pegou no braço dele. Vá rápido, senão ele morre, ele está pedindo socorro. E ele já morreu, tal. E ela, não, ele está vivo, rápido, ele socorro. Até tudo bem, pode ser, sei lá, uma...
Não, eu acho que a gente não sugestão deve dela. ficar, não pode ser. Eu acho que a gente tem que acreditar que essas coisas acontecem, como eu falei no início, acontece com todo mundo. Eu acho que sim, é uma mediunidade. Anos depois que eu saí do coma, depois que eu comecei minha vida normal, eu vi essa senhora, inclusive no hospital, eu vi a senhora várias vezes, né? Das minhas cirurgias, ela aparecia. Anos eu já dirigindo, ela aparecia. E eu não conhecia nada de espiritismo. Até que um dia eu pedi para não quero ver mais. Não quero ver mais, eu não quero. Mas não tinha medo, não tinha nada. E ele depois me disse como ela era. Eu não cheguei a ver a foto dela, mas só ela era assim. Ela já tinha desencarnado, era isso. Aí ela desencarnou naquele dia, que chegou no hospital, 11 horas da noite, me parece. Então, assim, a minha pergunta é, se foi mediunidade mesmo, enquanto eu estava vivo, e ela também, que ela morreu 11 horas da noite, o acidente foi 1 hora da tarde. Como pode essa mediunidade com 2 pessoas vivas? Então, porque quando a gente fala que é intencional, é do encarnado, a mediunidade, a gente pode chamar de telepatia. Telepatia é aquilo que eu vou dizer assim, vou pensar nela, vou falar o nome dela e vou dizer, eu quero que você saia da sala e troque de blusa, bote um outro casaco lá fora. E eu vou conscientemente tentar fazer essa telepatia, para ver se de fato eu consigo impregnar a mente dela para que ela faça o que eu estou pensando, tá? Mediunidade é quando envolve o espírito. E aí o espírito podia estar desdobrado. O seu espírito podia estar desdobrado e pediu de fato ajuda a ela. E ela, com a mediunidade dela, percebeu. Então, aí é mediunidade. Se você estava lá, sem mexer nada, inconsciente, porque você estava inconsciente, já tinha sido dado como morto. Quem pediu ajuda? Provavelmente seu espírito, né? Aí é mediunidade. É um fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, ele existe. Independente do que você queira acreditar ou não, ele existe, né? E aí, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história para contar em relação ao mediúnico, né? Eu vou contar uma história para vocês. A gente vai falar mais para frente, mas eu vou contar logo agora. Eu tenho uma amiga que é médica, e quando ela era residente, estava de plantão, hoje em dia ela vê menos, porque ela pede também para não ver. A Adenauer até falou isso um pouco do aulão, pede para ver, mas assim, é uma coisa que é dela, é uma coisa que ela, enquanto espírito, conquistou, essa clara evidência. Ela estava no plantão e pediram para descer, porque tinha tido uma parada cardíaca. Então, era para ela reanimar a paciente. Ela não sabia que paciente era, ela sabia qual era o local que ela tinha que ir. Ela foi, a paciente dela estava sentada no banquinho do lado de fora. Ela passou e falou, está fazendo o que aqui 1 hora dessa? Porque era de madrugada. A paciente, na hora que ela falou, ô doutor, eu preciso lhe pedir um favor. Avise a meu filho que tem um dinheiro guardado para ele na gaveta da cômoda, etc. Ela disse, amanhã a gente conversa sobre isso, né? Porque agora eu vou ter que atender aqui uma complicação. Quando ela entrou no quarto, a paciente que estava parada era aquela que ela tinha falado lá fora. E ela luta contra isso, mas ela se confunde. Ela, às vezes, acha que tem alguém sentado aqui e ela vê normalmente. Então, é uma mediunidade um pouco ostensiva, né? Mais rara, porque não é comum a gente ver dessa forma. Como ela vê e confundir, inclusive, se a pessoa está viva. E ela não só vê, como ela conversa, né? Ela bate papo com a pessoa. Ela, ali. Mais uma perguntinha. Boa noite. Boa. No caso dele, da história dele, não seria algo mais tipo como... Porque eu já ouvi muito, minha mãe é espírita, então eu escuto muito ela falar sobre a questão de missão do espírito. Então, no caso da senhora dele, ela já teria concluído a missão dela e aí ela estava tentando salvar ele, mais ou menos isso?
Porque depois ele continuou ouvindo ela, então ela tinha alguma missão espiritual com ele, no caso. Eu não sei, de fato, o que fez ela se conectar a você depois, né? Provavelmente alguma preocupação, até meio que de mãe, lhe ajudou, como se fosse o filho dela, né? Mas você pode encarar isso como uma missão, né? A gente aqui não fala muito como missão, mas eu acho que nós todos aqui estamos sempre conectados uns aos outros. E se ela tinha essa mediunidade, e ela, com certeza, é uma pessoa que tem a intenção de ajudar, né? Porque ela podia ter visto e não ter pensado em se salvar e não salvar mais ninguém. Então, de fato, se você encarar isso como uma missão, você pode chamar de missão também. Quer complementar? Eu comento muito pouco sobre isso. Então, assim, aí eu saí do coma e tal, e algumas vezes veio uma senhora falar comigo, eu fiquei 3 anos no hospital, mais ou menos, essa pessoa veio várias vezes. E algumas vezes o pessoal do quarto ninguém via. Inclusive, ela sentou, um dia eu ia fazer uma cirurgia meio complicada, aí ela parou, né? Fique tranquilo. Não vale. Eu entendo que emociona. Mas, se você não quiser falar agora, falar depois. Deixa eu te falar. Eu também trabalho em hospital. Então, em hospital, acontecem muito esses casos. Já aconteceu de eu ir examinar uma paciente, a paciente dizer, mas o doutor já me examinou. Oh, que doutor? Um doutor todo de branco. A gente usa, geralmente, no plantão, a roupa verde ou azul, né? Um doutor todo de branco já examinou, já me disse que nem está ótimo e que daqui a pouco vai nascer. Eu disse, bem, se o doutor disse, está tudo certo, eu vou pelo menos escutar o coração. Mas não é incomum os pacientes, os trabalhadores de hospital, terem esse contato com o espírito, e principalmente o paciente que está nesse momento mais fragilizado. Sim. Às vezes, no estado de coma, pré-coma, tomando medicações, etc. Esses, em geral, estão mais sensíveis a enxergar essas coisas em hospital. Então, algumas vezes apareceu no quarto, né? E as pessoas não viam, mas até eu não entendia. Até que um dia uma cirurgia bem importante que ia fazer, né? A cirurgia assim, decisiva, se eu ia voltar a andar ou não, mais ou menos isso. Aí ela foi do meu lado, chegou uma senhora, né? Ela veio do meu lado e disse, vou lhe ensinar a oração que você vai orar, rezar a partir de hoje, todos os dias da sua vida. Aí, né, pegou, eu senti a mão, impressionante. Eu senti. Sente. Uma pessoa mesmo. Uma senhora baixinha, não era horário de visita, não era nada no hospital. E aí ela pegou na minha mão e disse, vou lhe ensinar essa oração, você vai orar todos os dias da sua vida. E aí me disse a oração. Né, me falou a oração que eu gravo até hoje. Não oro todos os dias da minha vida, não, né, às vezes, né, mas assim, eu gravo até hoje. E ela foi embora. Ela ainda disse assim, nessa cirurgia você vai olhar para o lado e vai ver Jesus Cristo. E veja Jesus Cristo. Aí a cirurgia foi perfeita, né? Eu vi a cirurgia toda. Não vi Jesus Cristo do meu lado, né? Eu comento isso, mas eu vi a cirurgia toda. Foi a melhor cirurgia que eu fiz. Ou seja, essa cirurgia era a primeira de umas 6 que eu ia fazer e só foi essa. Você viu desdobrado? Não sei. Essa era outra minha pergunta. Eu não sei se foi, né? Possivelmente, se você assistiu o seu corpo sendo operado, foi assim? Não, eu vi tudo acontecendo, mas a minha anestesia foi geral. Mas eu vi tudo. Eu vi do lado, eu vi as pessoas se movimentando, eu vi, mas não foi desdobrado, de cima para baixo, entendeu? Então, assim, eu estou aqui há 3 meses, né, mais ou menos, mas assim, uma coisa que eu tenho certeza, existe realmente, é certeza absoluta. E eu fiquei coma alguns meses, e assim, eu ainda brinco às vezes que todo mundo devia passar por um coma. Eu ainda brinco, assim, porque ia ver coisas impressionantes. Tomara que a gente aqui não precise passar. É por isso que eu disse que eu estou brincando, né? Porque realmente é uma coisa que... Eu sei, eu entendi. Mas é uma experiência... Eu entendo que sua vida foi uma coisa antes e depois. É impressionante isso, entendeu? Mas eu não sei se eu desdobrou, né?
Não sei. Possivelmente, se você consegue lembrar da sala de cirurgia e você estava com anestesiado de forma... Geral. Né, anestesia geral, então, possivelmente, sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, isso... talvez algumas pessoas dissessem para você, em vez de você dizer que não quero mais te ver, perguntar quem é você, né? Como é que a gente pode junto... De repente, um dia você pergunta de novo, volte aí, me diga aí quem é você, para que a gente possa bater um papo. Tratar como uma pessoa, né? Porque ali, enquanto você estava ali no hospital, você tratou ela como uma pessoa. E é assim que a gente deve tratar, não como uma coisa sobrenatural, mas uma coisa que é corriqueira, que a gente vive isso de forma consciente ou inconscientemente. A gente acaba sempre recebendo essas interferências. Opa. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Isso é o início do Livro dos Espíritos, é o primeiro parágrafo da introdução. Então, ele vem falando exatamente isso, que o que a gente não quer, nega, é justamente por a gente desconhecer. Só que, às vezes, acontece uma coisa dessa, a pessoa entra em coma e entra em contato direto com uma situação dessa. Né? Ou mesmo, sem querer, em um sono, desdobra. Sai do corpo. Alguém aqui já desdobrou e tentou voltar? É desagradável, né? Eu, até hoje, não consigo fazer esse negócio direito. Então, a gente tem médiums que fazem isso de forma muito simples. Desdobra, vai conscientemente, descreve o caminho, descreve aonde está, não fica ansioso. Eu fico ansiosa, assim, meu coração parece que vai sair pela boca e eu não quero. Essa sensação muito. Fico querendo voltar rápido. Isso não aconteceu comigo muitas vezes, poucas vezes. Mas as poucas vezes que aconteceu, eu fiquei desconfortável. Adenauer faz isso de forma relativamente corriqueira e simples. Em geral, no sonho, né? No sono, mas de forma consciente. Ele dorme e ele desdobra, vai de forma consciente. O desdobramento é de forma consciente. Não é como o sonho, mas o sonho vocês vão falar numa outra aula. Bom, então, o Espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Allan Kardec, deu a essas manifestações vistas anteriormente o nome de mediunidade. Então, essa figura eu gosto porque fala do amigo imaginário. Talvez algum de vocês tenha tido amigo imaginário. Alguém teve? Conhece alguém que teve? Você teve? Sua neta quer falar um pouco? Pronto. Mabel, boa noite. Tudo bem, Mabel. Minha neta, antes dos 7 anos, principalmente entre 3 e 4 anos, ela relatava demais, conversava, brincava muito com os amigos imaginários. E uma vez ela foi para minha casa. Quando nós entramos, eu fechei a porta. Ela disse, não, vovó. Ela tinha os nomes. Fulaninha ficou aí do lado de fora. Eu disse, nós tratávamos como a maior naturalidade. Disse, nossa, foi mesmo abrir a porta. Ô, fulaninha, entre, abrace ela, vovó. Aí eu abraçava e tal, conversávamos. Ela dizia, estão aqui, fulano, fulano, fulano. Eram vários, ela tinha vários amigos. A outra vez foi que eu entrei no quarto com ela e sentei na cama. Ela disse, vovó, não sente não, fulaninha está aí, você sentou em cima dela. Aí eu digo, desculpe, fulaninha, abracei, me machuquei e tal. E isso foi passando. E ela um dia relatou para a minha filha, a mãe dela, o seguinte, que, olha, mamãe, essa amiguinha, fulana de tal, ela é órfã. Ela perdeu os pais muito cedo e eu queria lhe pedir para você adotá-la. E a mãe disse, tá bom, eu adoto. Diga a ela que tudo bem. E
E isso foi saindo, foi sumindo, até que quando ela fez 7 anos, Que essas geralmente essa histórias fase. ficaram apenas relatadas e eu sou testemunha disso. Mas sua filha não engravidou, não, né? Não, desejou muito, mas terminou não engravidando. Ficou sempre essa coisa no pensamento. É. Mas teve essa história. E a de sentar em cima da amiga foi para É mim engraçado. o máximo. É ótimo. E geralmente acontece nessa fase mesmo, de 3 a 7, 8 anos, é quando as crianças têm mais esses amigos imaginários. E às vezes elas descrevem com a riqueza de detalhes muito grande mesmo. Boa noite, Cristiane. Tudo bem, Cristina? Aconteceu uma situação incrível no meu interior, acho que uns 20 anos atrás, de 2 irmãos, tinha Bruno e Daniel. E ele faleceu, o Daniel faleceu de uma cirurgia cardíaca no Hospital Aliança. E depois do desencarne dele, 5 anos depois, nasceu um neto da mãe dele. E durante uma foto na varanda, ele apareceu abaixado com um brinquedo. Então foi uma coisa assim incrível que todo mundo no interior queria ver essa foto. Conseguiu pegar, né, na conseguiu foto. captar a foto, ele com a blusinha branca, um short cor de abóbora, o brinquedo que ele mais gostava na mão. E assim, foi muito assim, todo mundo ficou muito impressionado com isso. É, fica mesmo. Às vezes acontece isso de foto também, gente. Algumas fotos despretensiosas, pegar, às vezes, assim, vai fotografar e tem uma cortina, e na cortina fica a imagem, né? De amigo imaginário, o irmão de uma amiga minha tinha um amiguinho imaginário e com o decorrer depois do tempo, ele fazia isso também. Vai pegar fulaninho que está no meio da rua, mamãe, o carro vai pegar ele, a gente largou ele no meio da rua, a mãe descia, pegava o menino, olhava, perguntava, peguei, aí ele dizia, pegou, traga ele, aí ela trazia. E ele tinha um nome, um apelido, que eu não vou me lembrar agora, que ele chamava. E uma vez uma tia mais velha do interior veio visitar. E aí trouxe um álbum. Bom, o fato é que folheando o álbum, a criança foi lá e apontou assim, ó. Olha, fulaninho. Aí fulaninho era o avô. E aí, quando a senhora falou assim, ele sabia até o apelido. E nem a mãe sabia que o apelido do pai era aquele. Então, ele claramente apontou para o avô, chamou o apelido de criança. Oi, eu tenho uma filha de 3 anos e 3 ocasiões. Uma, estava eu e a mãe dela no quarto, ela falou para a mãe que tinha visto alguém na porta do quarto olhando para a gente. Na segunda ocasião, ela estava assistindo um desenho e ela sentiu como se fosse um empurrão assim e falou, mamãe, o que foi isso? A mãe não sabia o que era. E na terceira, ela foi reclamar com a mamãe que tinha alguém empurrando ela. Uhum. Mamãe, pede para parar de me empurrar. Qual o comportamento que a gente, enquanto pai, tem que ter em relação a isso? Eu acho que isso é uma coisa que está incomodando, porque ela sentiu empurrar, né? Primeiro, vocês podem conversar de forma natural e dizer que ele não está bem-vindo ali para ficar empurrando. Né? Que ele não vai ficar. A casa é de vocês, a casa é dela. Se tem alguma desavença, se quer fazer alguma coisa que não é agradável, não é ali o local. Então, portanto, não vai entrar mais. Se for uma coisa que, de fato, passe a incomodar ela, às vezes, gente, aqui no centro, inclusive na mediúnica que eu trabalho, a gente, em algumas crianças, precisa fechar a mediunidade. Porque, geralmente, quando é amigo imaginário, é uma coisa feliz, não traz nenhum malefício. Às vezes, os pais que ficam angustiados com aquilo, mas não que aquilo traga um malefício, muito pelo contrário, traz benefício, ativa a criatividade, né? A criança conta histórias. Se é alguma coisa que está perturbando, que não está deixando a criança dormir direito, que a criança tem um sono complicado, existem algumas formas de você fechar essa mediunidade, para que ela não perceba essas coisas. Por quê? Porque é uma criança, o ego não está maduro ainda para lidar com certas situações. Então, a gente faz isso sabendo que isso é temporário, né? E, às vezes, o temporário pode ser assim, a melhora 1 ano, 2 anos, depois precisa fazer de novo, até a pessoa chegar numa idade mais
mais madura. Madura, digo, vida mais adulta, assim, que isso não venha a atrapalhar ali o desenvolvimento daquele adulto, do adolescente ou da criança. Entendi, obrigado. Mas tente fazer assim mesmo, conversar, ou faz uma oração, um evangelho, e tenta fazer até encaminhar para o atendimento aqui mesmo. É uma forma de fazer com que não fique uma coisa assim perturbando sua filha. Dorme bem, né? Só essa... Tá. Mais alguma pergunta, gente? Não, né? Vamos seguir aqui. Tá, e agora a gente vai falar um pouco desse mecanismo de contato mediúnico. Mediúnico, tá? Então, aqui é um corpo físico, o perispírito do comunicante, que vai entrar em contato com o perispírito do médium. Então, a comunicação é perispírito a perispírito, mente a mente. E, através desse contato com o perispírito vai passar algumas ondas para a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que fica no centro da cabeça, né, no meio aqui dos olhos. É uma pequena glândula. A medicina tradicional sabe muito pouco dela, mas ela é rica em cristais de apatita e ela é extremamente irrigada. E falam-se que, nos médios mais ostensivos, ela tende a ser maior, essa glândula pineal, e é ela também responsável por esse contato mediúnico, digo, físico, né? Porque a partir da glândula pineal é que ela vai passar, vai transmitir através de transmissores químicos neuronais para a zona cerebral que vai ser utilizada pelo médium. Então, se for psicofonia, psicografia, pictografia, então é através da glândula pineal que vai direcionar esse contato mediúnico. A glândula pineal, o que a gente sabe dela é que ela tem, ela é um marcador biológico, ou seja, a glândula pineal entra em contato com as alterações astrofísicas, assim, com o Sol, com a Lua. Então, ela mantém um ritmo biológico. O ritmo circadiano do Sol é captado pela glândula pineal, assim como o lunar também. Então, nas mulheres, principalmente, a Lua, os ciclos lunares influenciam nos ciclos menstruais, na própria gravidez, nos partos, né? Então, tudo isso é captado pela glândula pineal. Então, mais uma vez, no contato mediúnico, a nível físico, a gente tem o corpo físico, e o que vai ser utilizado pelo médium. No seu corpo físico, o sistema nervoso, a glândula pineal, né? Então, o contato vem glândula pineal, sistema nervoso e a parte física. A nível espiritual, a gente tem os chakras, o campo biostático e o perispírito. E, a nível do espírito comunicante, a gente tem o perispírito e a emissão da comunicação, né? Do pensamento, da ideia, do que ele quer passar. Para isso, é fundamental que haja uma troca de fluidos entre esses perispíritos, né? Do médium e do comunicante. Assim que o processo mediúnico ocorre mente a mente. O perispírito é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. Esse livro é um livro muito interessante, que é todo sobre perispírito, de Zimmermann. É excelente esse livro. Sua mente, portanto, é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com seres espirituais. Então, eu vou falar um pouquinho de indícios de mediunidade ostensiva. Não sei se alguém aqui tem ou trabalha exatamente com isso, ou se está aqui por causa disso, porque essa mediunidade está aflorando de uma forma mais ostensiva. Mas, em geral, quando a gente entra em contato com o espírito, se você tem uma mediunidade mais ostensiva, você pode fazer uma inspiração mais aguçada,
Também você pode ter premonição de eventos, sonhos premonitórios, sonhos com desencarnados, visões, sensação de presenças que são inexistentes, labilidade emocional acentuada. Tá? Labilidade emocional aguçada aí, pense, de repente você chorar sem ter muita causa, assim, sabe? A gente está falando mais de uma ostensiva que não está sendo bem trabalhada. Então, a pessoa, de vez em quando, chora sem motivo nenhum, ou também pode estar desequilibrada, assim, de repente, com muita raiva. Uma coisa que a pessoa mesmo acha que aquilo não é normal nela. Tá? Seria isso. Então, a mediunidade, ela é boa ou ela é ruim? O que é que vocês acham? É uma boa resposta. Depende de como você utilize ela, né? Então, a mediunidade ela não é boa nem má. Ela é uma faculdade. Então, melhor você saber dela e você poder trabalhar com ela de uma forma mais responsável, mais tranquila. Então, o uso que se lhe tornar-lhe-á uma bênção ou uma desdita para o seu usuário. Isso é de Divaldo Franco, Médiuns e Mediunidades. Tá? Então, é a forma como a gente trabalha essa mediunidade. Como tudo na vida, né? Eu posso também trabalhar as minhas mãos para alguma coisa muito salutar, tanto para mim quanto para quem está em minha volta. Também com as minhas mãos eu posso fazer coisas muito ruins para mim e para quem está na minha volta. Primeiro eu vou ler o de cá. O que significa desenvolver a mediunidade? Talvez até muitos de vocês estejam aqui pensando nisso, né? Em como desenvolver essa mediunidade, como isso pode ser de fato desenvolvido. Vocês assistiram o aulão desse domingo passado? Alguém assistiu? Assistiu. Foi de quebrar a cabeça em algumas coisas, não foi? Então, eu vou ler algumas citações de Adenauer, tá? Uma de 2003, que é a que está no livro Conhecendo o Espiritismo. Exercitar e aprimorar, de preferência numa casa espírita, onde se combina prática mediúnica com desenvolvimento pelo estudo. Que é isso que a gente faz aqui na ULI, que a gente faz nos campos. Todo desenvolvimento é baseado no estudo, na disciplina, né, no aprimoramento dessa faculdade. Com desenvolvimento pelo estudo e aonde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitado a ajudá-lo no exercício do intercâmbio mediúnico. Também, ninguém aqui, por ter uma mediunidade ostensiva, é obrigado a exercê-la dentro de um centro espírita, né? Não tem obrigação disso também. A mediunidade é uma faculdade. Mediunidade é mediunidade, espiritismo é espiritismo. Então, a pessoa pode ter a sua mediunidade, é bom que ela saiba como lidar com aquilo, para que aquilo não venha, de alguma forma, atrapalhar nas suas relações, seja familiares, seja em trabalho, seja com a sociedade. E aqui, em 2018, no livro O Voo do Espírito, que é um livro que eu sou fã, ele coloca: a naturalização da mediunidade implica o uso amplo e universal, fora do domínio religioso e do controle do Estado, para que, uma vez não mais excluída, se torne ferramenta útil ao proprietário. Aqui ele já coloca a gente aprender a trabalhar com a nossa mediunidade de uma forma responsável e madura, em vários aspectos da nossa vida. Tá? Em vários aspectos da nossa vida, a gente pode trabalhar a nossa mediunidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar exemplo de novo de hospital, porque como eu trabalho em hospital, mas eu estava com uma paciente, eu sou obstetra.
Estava com uma paciente, um trabalho de parto difícil, um período expulsivo difícil. E os outros colegas estavam ocupados numa cesárea, que foi uma cesárea também, uma complicação, era meio da madrugada. E eu tinha que fazer um fórceps para tirar aquela criança. Fórceps ferro, né? Geralmente a gente faz o fórceps acompanhado de alguém, mas eu não tinha quem me acompanhasse. Então eu fui lavar a mão, e lavando a mão, eu estava fazendo uma oração. Assim, enquanto eu lavava a mão, eu já tinha dito, pode abrir o fórceps, vou lavar a mão. Fui lavar a mão, fazendo uma oração, pensando, não uma oração premeditada, mas pensando como seria, e eu vi. Fácil. Extremamente fácil. Pode ir que eu vou estar lá também. Assim, você não vai estar sozinha. Porque a minha preocupação, eu estou sozinha, ninguém para me ajudar. Você não está sozinha. Vai ser fácil. E foi super fácil. E o anestesista que estava do lado falou assim, nossa, muito bom, né? Você foi ótima. Assim, eu poderia receber todos os elogios, né? Mas, de fato, eu não me senti sozinha naquela hora. Eu me senti acompanhada e isso foi bem mais fácil para mim. Me deixar tranquila para fazer o procedimento. Eu senti que ali eu não estava sozinha naquele momento. Então, essa é uma forma de você naturalizar a sua mediunidade. E assim vai na vida familiar, na vida. Então, você lidar com a espiritualidade como se eles fossem realmente pessoas, parceiros, que estão ali, não sabem, às vezes, nem mais nem menos do que você, mas estão ali do seu lado, são parceiros que estão ali para ajudar. Às vezes sabem mais, às vezes vão lhe dar uma dica boa, às vezes vão lhe dar uma ideia boa. Então, essa é a forma de você naturalizar a mediunidade na sua vida. De vez em quando vocês estão assim no carro, no trânsito, vocês não têm essa ideia de conexão com a dimensão espiritual? Porque, ou correndo, quem corre, quem faz atividade física, às vezes você entra nessa conexão com essa dimensão espiritual. Diga. Eu estava lembrando disso, né? Às vezes eu acho até perigoso, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu saí de um lugar e fui até outro dirigindo e não lembro desse caminho, mas lembro de conversas que a sensação é que você está conversando com você mesmo, mas na verdade você está conversando e ouvindo, né? Ali no seu pensamento. Você está batendo papo. E aí várias ideias surgem, ou enfim. Várias ideias surgem, várias coisas são esclarecidas. Exatamente. De repente você está com um problema e vem aquela solução ali fácil, né? Então, mas é claro que a gente não deve nunca desconectar daqui, da onde a gente está, né? Da matéria. Isso essa é a forma melhor de lidar. É você saber que você está ali, conectada àquela dimensão espiritual, mas que você está aqui na matéria também. Mas se você não bater o carro, está tudo certo. Exato. Oi. Nas outras aulas, a gente aprendeu um pouco sobre a vida espiritual, os espíritos, as dimensões em que eles habitam, as cidades espirituais. Quem são esses espíritos que vêm nesse momento, por exemplo, quando você está para fazer uma cirurgia? Quem é? Como? Foi isso que eu falei para ele, que ele devia ter perguntado, gente. Mas eu queria entender assim, são espíritos que habitam essa cidade, como eles entram em contato com você? Então. Eles têm uma permissão, eles vivem entre nós? É isso que eu... Eles vivem entre nós. Tá. Isso é fato, né? Então, muitas vezes eles estão aqui nessa ideia de apoio. Vocês já leram o livro Obreiros da Vida Eterna, que é de André Luiz, né? Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, aquela série toda que tem Nosso Lar e mais, 13, 14, tem Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna fala, por exemplo, dos hospitais, que existem equipes médicas espirituais, que são equipes que trabalham com desencarne. Vocês lembram que Chico Xavier estudou pouco, né? Era um espírito de envergadura enorme, um conhecimento enorme, mas na encarnação aqui no Brasil, ele estudou pouco. Ele não tinha nada a ver com a área médica. Ele descreve algumas coisas que só quem é da área médica é capaz de entender naquele livro. Assim, gente, não é todo mundo que entende isso aqui. Porque ele fala de sistema de coagulação, ele fala de como funciona o sistema nervoso, o sistema circulatório. E ele fala como essas equipes atuam no desencarne.
E aí eu me vi em várias situações. Às vezes o paciente é um paciente grave, do mesmo jeito que atua no desencarne, atua na cura, né? Atua no processo de cura daquele paciente. Então, são equipes. Às vezes, elas estão ligadas à equipe médica, ao hospital. Às vezes, eles estão ligados àquela pessoa. Mas eles são espíritos mais evoluídos? Digo assim, são espíritos que estão no trabalho deles, digamos assim? Em geral, não. Então, no trabalho dele, em geral, são pessoas como nós. Por exemplo, eu trabalho na área médica. De repente, eu posso desencarnar. E, dali a algum tempo, eu vou continuar trabalhando ali, na minha área, podendo ajudar ou não. Eu posso querer, vou aprender uma outra coisa dessa vez, entendeu? Não quero mais estar trabalhando dentro de um hospital. Mas eu posso estar ali ajudando alguém que trabalha que nem eu, ou seja, que tem o mesmo conhecimento que eu. Então, não necessariamente são mais evoluídos. Evoluídos que eu quis dizer assim, eles estão ali por um propósito. Eles não estão, digamos, errando, perdidos naquela dimensão, naquele momento. Esses que participam dessas equipes, não. Não, eles estão ali por um propósito. E nem, às vezes, aqueles que vão visitar uma pessoa querida estão ali perdidos. Às vezes, eles estão, de fato, visitando alguém. Fazendo só fazendo a visita e depois eles retornam para cidades espirituais, onde habitam e continuam a fazer as suas tarefas lá. Ok. Boa noite. Em relação ao que você acabou de falar, eu queria deixar um depoimento aqui. Eu sou anestesiologista e me aposentei em hospital público do Estado. Trabalhei durante mais de 30 anos, né? E nos últimos anos, muitas e muitas vezes, incontáveis vezes, eu vivenciei mais ou menos isso. Eu nunca vi e nem ouvi nada. Entretanto, durante um procedimento anestésico, paciente muito grave, porque eu sempre trabalhei em emergência, né? Você ouvia? Não ouvia, não. Eu simplesmente, assim, o paciente estava muito grave mesmo. Então, eu tomava todas as atitudes que cientificamente são determinadas para que a gente tome. Mas isso nem sempre quer dizer que o paciente vai responder satisfatoriamente. Entretanto, eu pedi ajuda, né? Pedia com muita fé, e o paciente entrava no voo de brigadeiro. Graças a Deus, mesmo sem sangue, o paciente estava sem uma gota de sangue, só com ringue e outras que você sabe que às vezes ele não dispõe de muita coisa, né? Muitas vezes não, poucas vezes não, muitas vezes não dispõe. E ele entrava no voo de brigadeiro por conta, acredito que, da ajuda espiritual dessas equipes que você acabou de citar. E isso nunca me faltou em todos os momentos da minha vida. Graças a Deus, eles sempre estiveram presentes. E em relação também a trânsito, recentemente, eu aproveitei que vocês falaram, né, e coincidiu que tem pouco tempo, eu estava de noite, eu dirijo muito rápido, corro muito. Então, de noite, eu falei comigo mesma, poxa, Kátia, você está dirigindo muito rápido, hein? Vamos embora diminuir isso aí. E aí fui dormir. No dia seguinte, eu voltei do interior para aqui, para Salvador, dirigindo. E o pé no acelerador, pá, desceu. Aí eu mesma, olha, esqueceu? Está apertando o acelerador por quê? Mas não é que depois de uma descida veio uma curva, e depois da curva tinha simplesmente um gado inteiro, não era um boi, não, era uma boiada. Aí você já tinha diminuído, né? Que tinha um morro de um lado, um morro de outro, a pista sem acostamento de um lado do outro, e os bois todos na pista, não tinha um espacinho assim, passasse uma mosca. Se eu tivesse ligeiro, como eu sempre dirijo, já era. Então, se eu não tivesse devagarzinho, eu não tinha evitado esse acidente. Então, isso para mim foi uma experiência assim incrível. Tem menos de um ano, mais ou menos, e realmente isso não foi uma inspiração, né? Como eu vi numa aula dessa, não é intuição, né? Uma inspiração, uma intuição. Que é a base mesmo da mediunidade, é essa inspiração, essa intuição. E toda vez que a gente pede, né, se um artista que vai pintar uma tela pede que venha a inspiração, ele também está encontrando em contato, mesmo que de forma inconsciente, com esse mundo espiritual. Então, toda vez que a gente pede, a gente é atendido, geralmente. Dr. Bezerra de Menezes falava que era mais fácil atender aqueles que chamavam do que aqueles que relutavam em chamar, em pedir de alguma forma alguma ajuda. Ajuda-se aí, entenda-se como parceria mesmo, né? Estou aqui do seu lado, vai dar tudo certo com essa pessoa. Bom. Aqui tem mais uma pergunta.
Não é nem uma pergunta, só um relato, né? Eu também sou da área de saúde, sou enfermeira, então já presenciei algumas situações que você trouxe aí, em um hospital geral, uma paciente com sangramento após o parto, e ela relatar, junto com a enfermeira, que entrou um médico que conseguiu conter o sangramento, né? O útero tinha causado uma atonia e ela praticamente estava quase indo a óbito. Então, assim, a enfermeira e ela conseguiram descrever o médico e ninguém conseguiu ver esse médico não por onde que existia, ele entrou. né? Não era... E outras situações, né, que são assim incríveis, o que me fez buscar também aqui, estudar. Né? É. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouco... Deixa eu já baixar tudo. Sobre psicofonia, incorporação. A gente não usa muito esse termo, incorporação, não usa mais. Porque incorporação parece que estão tomando o seu corpo, né? Dá uma sensação de que você não... que o corpo não é seu, foi tomado por alguém. Então, a gente, em geral, não usa esse termo. O espírito não precisa ali estar dentro do seu corpo. Ele está próximo a você e você capta como aquela imagem que eu passei. Então, o termo correto e apropriado é psicofonia. Psico de mente espiritual, uma fonia de som, voz, fala. O fenômeno se dá pela captação de pensamentos e a frequência vibracional. Então, existem, não sei se vocês já ouviram falar de médiuns mecânicos, eu não sei se vai ter isso em outra aula. Posso falar? Os médiuns mecânicos são aqueles que são mais inconscientes. Cada vez menos comuns, esses médiuns inconscientes. Então, o que a gente trabalha aqui, na maioria dos centros espíritas, eu acredito é que o médium seja consciente de que ele está passando aquela comunicação. Ele se coloca à disposição para a comunicação de forma consciente. Né? E aí ele vai, nesse momento que a gente se coloca à disposição, ou seja, a gente tenta esvaziar a nossa mente de pensamentos, de preocupações, de coisas que tiram a nossa concentração. Então, você consegue se concentrar para o trabalho, se colocar à disposição, aí você é capaz de captar o pensamento que vem do outro, pela mediunidade. E quando você capta esses pensamentos, quando a gente está em psicofonia, aí você vai falar. Vou falar para vocês que eu, quando comecei a trabalhar aqui nessa casa, eu trabalhava como esclarecedora, que a gente chamava de doutrinador, ou seja, eu não passava a comunicação. Isso era um pouco de retração minha. Hoje eu vejo e reconheço, porque eu percebia a presença, percebia a comunicação, percebia, às vezes, um ataque cardíaco, um certo tremor, assim, um aceleramento dos batimentos, né? Mas eu achava que aquilo era meu e que não era de outra pessoa. Até que eu fui me permitindo deixar fluir essas comunicações. E, às vezes, a gente começa com uma palavra, porque, às vezes, tem uma palavra que fica assim, ó, martelando. Aí você fala aquela primeira palavra, que o espírito está ali lhe falando, e aí você consegue continuar com a comunicação. Então, em geral, o nosso atendimento aqui, a gente trabalha mais com psicofonia, ou seja, tem um médium esclarecedor, eu trabalho como ambos, e a gente chama o nome da ficha, e o médium vai captar, vai atrair, através daquele nome e endereço, o que vem de lá. E aí ele passa a comunicação e a gente estabelece esse diálogo, que deve ser um diálogo de acolhimento, um diálogo de entendimento, onde você vai tentar, de forma bem madura e tranquila, de fato, sem julgamento, tentar, às vezes, dissuadir aquela pessoa do caminho onde ela... de um melhor entendimento do que ela vem passando ali com aquela situação. Então, e você só entende, você só consegue, de fato, estabelecer um diálogo melhor
quando você consegue se colocar no lugar do outro, entender melhor o outro, entender melhor o seu psiquismo e o psiquismo do outro é a forma melhor de você lidar. E, às vezes, eu, enquanto estou passando a comunicação, eu também vou conversando, às vezes, com o próprio espírito. Então, às vezes, eu estou passando a comunicação e eu mesmo estou falando alguma coisa, porque, às vezes, tem coisas que eu estou sentindo e eu não consigo expressar. Ou o espírito não consegue expressar muito bem, mas eu estou sentindo por aquele espírito ali. Então, eu consigo, às vezes, também conversar durante a comunicação. Então, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Isso foi André Luiz, por Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, que faz parte daqueles livros, daquela série de livros que eu falei para vocês, que vale a pena ler e reler. Que começa com o Nosso Lar, que Nosso Lar todo mundo conhece, porque teve o filme, etc. Mas os outros são extremamente interessantes também. Então, a comunicação entre os espíritos. A comunicação acontece por meio de ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia, ou seja, a vibração, e a afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a estas condições. Então, é importante que você mantenha uma boa sintonia vibratória e também bons pensamentos. Aí você fala, bom, mas às vezes a gente vai passar comunicação de espíritos mais equivocados. Sim, porque a gente vai se colocar à disposição ali. E, em geral, a gente costuma dizer que a espiritualidade ela é econômica, né? Sempre nas comunicações, todos nós que estamos envolvidos, e é muita gente envolvida, se você pensar que tem o médium, o espírito comunicante, o doutrinador, quem está junto com o esclarecedor também. Às vezes tem outra pessoa junto com o médium também, outro espírito. Então, todas essas pessoas ali envolvidas aprendem e tiram alguma coisa dessas comunicações. Tá, e aí a diferença entre mediúnico e anímico. Então, mediúnico sempre está envolvido o espírito, tá? Quer fazer a pergunta antes? Sim, desculpa. Boa noite, eu sou Lina. O que é o espírito equivocado? Equivocado é que a gente pode chamar de equivocado ou sofredor. A gente não costuma chamar, a gente tenta não chamar de obsessor, por exemplo. Mas, digamos, é aquele espírito que está ali de forma equivocada, porque ele está preso a algum sentimento algum acontecimento ou sentimento que lhe traz muita raiva, muita angústia, e ele está paralisado naquela situação. E é esse apego a essa situação, essa paralisação, que faz com que ele, muitas vezes, acabe fazendo coisas equivocadas. É por isso que a gente chama dessa forma, ou sofredor. Então, alguém sabe o que seria o animismo? O que seria o anímico? Então, é muito difícil que uma comunicação mediúnica ela seja, assim, 100% só mediúnica, só o pensamento do espírito. Porque esse pensamento do espírito passa pelo outro perispírito, passa pelo cérebro. Então, passa pelo outro. E, ao passar pelo outro, ocorrem os animismos, ou seja, ocorre, de uma certa forma, a interferência do que eu sou, do que eu penso, do que eu sei. E isso, o animismo, ele é, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Porque nós conhecemos mais a parte consciente. Às vezes, a gente pensa até que conhece a parte consciente e a gente nem conhece toda a parte consciente. Então, a maior parte de nós é inconsciente, e esse nosso inconsciente, que está no perispírito,
ele vai acabar interferindo um pouco nessa comunicação mediúnica. Então, o que é meu, quando eu estou passando a comunicação, acaba interferindo um pouco na comunicação, tá? Aí, o quanto interfere, obviamente, vai variar um pouco de cada pessoa, do tipo de comunicação. E existem relatos de comunicações que são só anímicas, ou seja, que não tem um espírito. Mas é o inconsciente daquela pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa está falando, é como se tivesse o próprio espírito dela falando. E não, ela, de forma consciente, ela não acha que é ela. Ela acha que é realmente uma outra pessoa. Porque são conteúdos inconscientes. Então, existe a comunicação puramente anímica, pode existir. Como é que é visto isso? Às vezes, um médium que tem uma clarividência pode olhar e dizer assim, não, mas não tem nenhum espírito próximo a ela, não. Ela está falando conteúdos dela, mas a pessoa, às vezes, não reconhece como conteúdos próprios. Tá? E não tem nenhum problema em se ter uma comunicação anímica, porque se ela acontece, é porque, de fato, ela é necessária acontecer também. Tá? Então, os fenômenos mediúnicos classificados segundo Kardec. Kardec fez essa classificação de fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Inclusive, ele observou essa evolução dos fenômenos físicos para inteligentes, que foi aquela história das mesas girantes que eu falei, que evoluíram para respostas básicas sim, não, e depois confabularam um alfabeto para se ter uma resposta um pouco mais complexa. Depois, a parte da escrita na pedra. E depois, por fim, foi permitido que o próprio médium pegasse a caneta ou o lápis para escrever. Então, ele observou essa evolução de um efeito físico para um efeito inteligente. E essa é uma evolução natural mesmo da mediunidade. Hoje em dia, a gente vê pouquíssimo efeito físico. É muito raro da gente ver. E por que não? Porque a gente já não precisa ficar lá atrás nos efeitos físicos. Os efeitos inteligentes, eles são melhores, assim, melhores no sentido de que trazem mais informação, mais conhecimento, não só para si, como para os outros. Então, aqui mostra esse Sir William Crookes, que era um físico químico e que ele trabalhava com materialização. Ele começou a observar com um determinado médium, que eu esqueci o nome, era uma mulher, que essa mulher produzia uma quantidade assim, de ectoplasma que conseguia materializar. Então, ele tem várias fotos com esse espírito de Kate King. E Chico Xavier, que é a demonstração de fenômeno mediúnico inteligente, né? Chico escreveu vários livros, passava várias comunicações, e a precisão de Chico Xavier é uma coisa muito rara. Né? Tanto que tem aquele episódio de que Chico teve uma pessoa, um rapaz, que foi absorvido pela carta que foi psicografada por Chico Xavier, onde o espírito do amigo inocentava aquele rapaz, dizia que foi sem querer, etc. Então, não tem o que se falar de Chico Xavier, né? Chico Xavier foi o maior médium daqui. Bom, e o que são os fenômenos mediúnicos de efeito físico? Geralmente, efeito físico é o que causa barulho, que desloca algum objeto, que levanta, desce. Então, e as materializações que formam imagem. Então, temos efeitos físicos de materialização, que eu mostrei a fotinha ali. Tem os sonoros, que são os que fazem barulho, né, que bate, pancada e tal. Os luminosos, porque pode ter aparecer alguma luz que ali não está. Combustão também é uma forma,
pegar fogo num determinado objeto. Transporte, que é um objeto sair de um lugar para o outro. E aí tem cura, transfiguração, levitação e a escrita direta. A escrita direta, que é pneumatografia, é quando você deixa o papel e a caneta e o médium fica do lado, só se concentrando. E aí, depois de algum tempo, às vezes ele deixa o papel até dobrado, aparece uma escrita direta ali. Ou seja, o médium não pegou a caneta, não se aproximou da caneta nem do lápis e aparece a escrita direta. Por isso que é considerado efeito físico. Voz direta é quando se ouve a voz. Não sei se algum de vocês já ouviu uma voz que não estava presente. Já, né? É uma situação também que você fica... Oi, quem falou, né? Mas você pode ouvir a voz. Então, você pode, na psicofonia, entrar em contato com a mente e você ouvir, mas é uma forma interna de ouvir, né? Ou você pode ter uma escuta direta, de ouvir, de gritar, isso, falar o nome, chamar. Então, isso também é uma forma de efeito físico. E aqui é Chico Xavier, aqui à direita, quer dizer, à esquerda. A materialização da irmã Josefa. A entidade está ao lado de Francisco Cândido Xavier e Wanda Marlene. E é isso, tirada na presença de uma equipe médica, inclusive, essa foto. E aqui também é outro espírito materializado, o médium é Peixotinho, estava também na casa de Chico Xavier. Então, para essas materializações, o médium tem que ser um médium que doe muito ectoplasma. E, geralmente, a descrição é que esses médiuns saem bem cansados depois. E os efeitos inteligentes, a gente já conversou um pouco. Intuição, que é a base. Intuição todos nós temos, né? Alguns mais, outros menos, mas a gente tem. Audiência, que é isso que a gente também já conversou agora. Vidência, que eu citei o caso dessa minha amiga, que vê sempre. Você também pode, numa comunicação com os olhos fechados, enquanto você entra em contato perispírito a perispírito, mente a mente, você pode ver com os olhos não físicos, mas você pode ver imagens bem claras durante a comunicação. Pode ver aproximar espírito, se afastar, pode perceber que você está num outro local. Então, isso também é uma forma de vidência, mas não uma vidência com os olhos físicos. Psicometria, psicografia, que é quando... Psicometria é quando a gente desenha, né? Psicografia é a escrita, isso é uma coisa que é bastante utilizada aqui também. Psicofonia é o que a gente mais utiliza aqui nesse centro. E a psicopictura, que é quando você faz desenhos, né? Tem médiuns que fazem com mão, com as duas mãos, com os pés. E o desdobramento, que a gente falou, no seu caso, que existem pessoas que descrevem claramente, né, locais, existem pessoas que também passaram por acidente ou por cirurgia e que descrevem também que viram tudo. Lembrando que o desdobramento é bem consciente, tá? Diferente do sonho, porque no sonho também a gente se desloca, o espírito se desloca do corpo, mas não é de forma consciente. No sonho, a gente traz o simbolismo todo do sonho. E, quando é desdobramento, não. A gente tem a plena consciência. Inclusive, descreve como é que estava deitado, se estava deitado de lado, se não estava deitado de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo. Então, os médiuns conseguem descrever bem. E aqui são pinturas falando do desdobramento.
psicografia com Chico e psicopictografia com Florencio. E qual é, portanto, a finalidade da mediunidade? Esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver essa sensibilidade psíquica, ou seja, a percepção da dimensão espiritual. Isso faz com que você amplie suas capacidades intelectivas, criativas também, e desenvolver o autoconhecimento, que vocês vão ver mais para frente aqui, que essa ULI fala muito disso, de você se conhecer, para você trabalhar o seu psiquismo e assim você poder trabalhar melhor com tudo em sua vida, inclusive com sua mediunidade. Então, o autoconhecimento é só o primeiro passo, depois vem autodescobrimento, autotransformação, autodeterminação. E o que seria, então, portanto, uma mediunidade mais equilibrada? É apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual, e é necessário para isso que o indivíduo esteja saudável, que busque hábitos saudáveis, né? Busque também a harmonia e a estabilidade emocional, sempre em busca, que ele também esteja sempre em busca do conhecimento, ou seja, que o estudo seja uma coisa constante e sistematizada. Que esse indivíduo seja consciente da sua mediunidade, consciente de quem se é, que ele não se perca em busca da dimensão espiritual e queira só viver na dimensão espiritual, que ele entenda que ele participa das duas dimensões quando encarnado. Enquanto encarnado, a gente participa das duas dimensões. E que tudo isso seja feito de forma muito responsável. Aconteceu uma situação comigo em 2019, que eu tive um sonho que eu fiquei sem entender se era desdobramento, se era um sonho de algo que eu visualizei. Que no sonho eu estava em uma casa e no pátio dessa casa tinha uma pessoa enterrada e só conseguia ver a mão dessa pessoa. E aí eu disse, gente, tem uma pessoa aqui. Aí puxei essa pessoa, levei até o tanque com outra pessoa conhecida e começamos a jogar água, né, para tirar toda a terra daquela pessoa que nós achamos. E quando eu olhei para o lado, tinha uma funcionária da empresa com um terço rezando. Aí, no outro dia, eu mandei mensagem para ela, disse, ô, Olival, você está bem? Aí ela falou assim, ô, Cris, não posso falar agora não, que meu irmão está desaparecido. Aí eles tinham alugado uma casa em Jauá e o irmão dela foi tomar banho de mar e tinha morrido afogado e estava sem achar o corpo. Aí, depois de 5 horas, encontraram nas pedras, né, preso nas pedras lá em Jauá. Então, assim, quando eu vi a foto do irmão dela, eu tinha visto essa pessoa no sonho e a casa, ela me mostrou, era idêntica ao que eu vi no sonho, né, com a mesma varanda, com um tanque. Aí eu fiquei assim, a gente ficou apavorada, né? Não se apavorada, não. Eu não acho que é desdobramento, porque se não foi de forma tão consciente, mas não deixa de ser um sonho espiritual, né? Possivelmente. Mas eu não sou a maior conhecedora de sonhos, não. Sonho vocês vão discutir aí bastante. O ciclo 7 também tem um módulo só de sonhos. Mas eu acho que não seria desdobramento, porque desdobramento você vai bem consciente, assim. Então, mais possivelmente um sonho espiritual, né? Porque você conseguiu ter acesso a essa dimensão espiritual que ele estava lá esperando ser achado, esse corpo. Bom, enquanto médiuns que somos, é importante que nós tenhamos cuidado com a vaidade, o orgulho, a maledicência, que fuja de favores e tentativas de serem pagos pelos trabalhos mediúnicos, que lembre que as evocações feitas levianamente ou por divertimento abrem a porta para espíritos zombateiros e malfacejos. Isso tem a ver com vibração, com sintonia, que eu falei anteriormente. Então, a gente vai estar vibrando e sintonizando com aquilo que a gente pensa e o que a gente sente.
Então, é onde está o nosso coração, o nosso pensamento, é onde nós estamos. Portanto, por isso também a ULI faz esse mergulho dentro de nós mesmos, para que a gente se entenda mais, possa se conhecer melhor, se descobrir, entender que, às vezes, as conexões espirituais vêm também a partir dos nossos medos, das nossas culpas, né? São isso, às vezes, que fazem conexões, digamos, conexões pouco sadias, né? E a gente, por isso, precisa se conhecer melhor para tentar nos entender enquanto vaidosos, orgulhosos, né? E esse é um caminho muito interessante aqui da ULI. É uma linda terapia grupal. Porque isso aqui é o que vai fazer com que a gente sintonize e vibre junto com esses espíritos que estão à nossa volta. Influência moral do médium. A qualidade dos espíritos desencarnados que se comunicam pela sua mediunidade é medida pelo bem que proporciona a você e aos outros que compartilham da sua vida. Use a mediunidade de forma responsável, proporcionando a todos a consciência da imortalidade do espírito e a exuberância da vida espiritual. Extraído do livro Espiritualidade no Dia a Dia, de Adenauer. Pronto, gente, ali as referências, já acabei. Obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer mais alguma complementação, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Tudo tranquilo? Alguém quer falar mais? Diga. Eu não bebi água. Desculpa, eu perdi seu nome no início. Silvia. Silvia, eu sou o Leandro. Tudo bem, Leandro? Nessas reuniões mediúnicas, né, que você disse que participa, vocês conseguem acessar um espírito específico, então, baseado no objetivo que você tem naquela reunião? Pense assim, que a gente acessa a pessoas, né? Então, na que eu trabalho especificamente, são pessoas que estão relacionadas com aquela que veio aqui procurar o atendimento, né? Que preencheu a ficha, que passou por um atendimento e uma conversa, um diálogo com as pessoas daqui também que são preparadas para isso, mas para a gente não chega qual é o problema que ela está passando. Para a gente só chega o nome e o endereço. E a gente faz a atração desse campo. E aí pode vir qualquer espírito que esteja ali ligado àquela pessoa. Pode ser algum espírito, como eu falei, equivocado, pode ser algum... A gente chama essa mediúnica de desobsessão à distância. Mas, às vezes, quem está ali pode ser também um avô, uma avó que não sabe exatamente para onde ir, que está ali próximo porque acha que a pessoa está precisando da ajuda. Então, a gente vai atender aquela pessoa que vem daquele jeito que eu falei, né? De forma... acolher com amorosidade, sem julgamento, para tentar ajudar aquela pessoa a não ficar paralisada, para que ela possa, de fato, seguir. Mais alguma coisa, gente? Eu queria só deixar uma musiquinha para vocês, porque a mediunidade é uma faculdade que a gente pode ir aprimorando. É um instrumento que a gente pode ir afinando com o tempo. E, à medida que a gente vai aprimorando e afinando esse instrumento, a gente pode trazer ele muito a nosso favor, como crescimento pessoal. E, uma vez que a gente traz a mediunidade como uma ferramenta de crescimento pessoal, a gente acaba também ajudando a quem está à nossa volta.